E pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, que são estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual que é o grande e terrível dia do Senhor? É aquele dia que está tratando aqui o primeiro versículo de Malaquias capítulo 4. É o dia da vinda de Jesus Cristo. Será um grande dia para aqueles que temem o nome do Senhor. Será um dia grandioso para aqueles que estão prontos, para os eleitos de Jesus Cristo. Mas será um dia terrível para os ímpios, para aquele que não se arrependeu dos seus maus caminhos. E esse Elias, este profeta, ele viria em manifestações e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Aqui está falando de João Batista. E o coração de filhos a seus pais. Está falando de uma outra manifestação de Elias. Para que eu não venha e fim na terra com maldição. Jesus foi interrogado pelos discípulos. E os discípulos perguntaram para Jesus. Não diz os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus declarou: Elias virá, falando do futuro, não do passado. Virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ali não estava falando de João Batista, porque João Batista já tinha vindo. Ele estava falando de um que viria no futuro e restauraria todas as coisas. E Jesus continuou dizendo: e Elias já veio, mas não o reconheceram, não o receberam, e fizeram tudo e não o receberam. Ali estava falando de João Batista, mas no versículo anterior eles estavam falando de Elias que viria. Este Elias, ele viria para restaurar a fé apostólica, a árvore noiva, a árvore que o gafanhoto, o pulgão, a locusta, a aruga tinha devorado. Mas restituireis os anos, diz a Bíblia, e que estes devoraram a árvore. Mas há uma promessa de que aquele dia virá ardendo como forno. E você tem parado para ouvir a voz de Elias? Porque este Elias que viria, conforme Malaquias 4, São Mateus 17, o sétimo anjo de Apocalipse 17, esse Elias já veio. Esse Elias já veio. E não o reconheceram, e não o receberam. Mas ele veio com assim diz o Senhor. Assim como Moisés teve a experiência com a coluna de fogo ali na sarça ardente, a mesma coluna de fogo que guiou Israel depois que saiu do Egito, este Elias teria que vir com o mesmo sinal de Moisés.
que seria a coluna de fogo, a vindicação deste Elias. A mesma coluna de fogo que encontrou com Paulo no caminho de Tarsis, no caminho de Damasco. Paulo de Tarsis. A coluna de fogo encontrou com Paulo e Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele falou Senhor, com letra maiúscula. Ele reconheceu que ali era Deus. E a coluna e aquela luz disse para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então a coluna de fogo é Jesus que encontrou Moisés na sarça ardente. E esse profeta, ele veio com assim diz o Senhor. Ele veio para cumprir os segredos que Deus tem revelado aos servos dos profetas. Porque em Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. E você acha que Deus viria buscar a sua noiva, o grande acontecimento da vinda de Jesus Cristo nos ares, sem antes revelar ao seu servo profeta? Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Então, a vinda de Jesus Cristo, há necessidade de ter um profeta como precursor da segunda vinda. Assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda, na terceira manifestação de Elias. Elias sendo manifestado 5 vezes. Primeira vez com Elias, segunda vez com Eliseu, terceira vez João Batista, precursando a vinda de Jesus Cristo. João Batista não veio para restaurar, ele veio para preparar o caminho. Ele não veio para converter os filhos aos pais, ele veio para converter o coração dos pais aos seus filhos, conforme Lucas, capítulo 1. E este profeta, ele veio fazer a grande declaração, aquela declaração de Apocalipse: sai dela, povo meu, para que não sejais participante do vosso pecado. Falando da grande meretriz, a Babilônia de Apocalipse, que os reis da terra se prostituíram com ela. Mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas estão ouvindo? Elas estão ouvindo o clamor desse Elias de Malaquias 4, versículos 5 e 6, o 7º anjo de Apocalipse 10:7? Porque aquele dia vem ardendo como forno, está chegando, está próximo. Olha para o lado, é pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, guerras, rumores de guerras. A Rússia, o Reino do Norte, em guerra, se preparando para o que há de vir depois. Israel, sendo o relógio de Deus, se posicionando para receber o Messias, preparando a construção do terceiro templo. E o mundo pagão, o mundo religioso, já se levantando contra Israel. É ou não é sinal do fim do mundo? Guerras, rumores de guerras.
Então Deus teria que enviar o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, não depois. Depois Elias virá, como Elias mesmo, uma das testemunhas, mas antes do grande e terrível dia do Senhor, o profeta Elias teria que vir para restaurar todas as coisas, para que Deus não ferisse a terra com maldição. Que situação nós estaríamos se Deus não tivesse trazido o profeta Elias, né, Roberto? Que situação triste! Perdidos nos dogmas, nas doutrinas de homens, na religião pagã, perdidos na escuridão, porque é no tempo da tarde que haverá luz, é no tempo da escuridão, no tempo do fim que haveria luz. E essa luz, ela veio através desse profeta Elias, de Malaquias 4, versículos 5 e 6. Aí alguém diz, mas os profetas e a lei duraram só até João. Hoje não tem mais profeta, só tem profeta até João Batista. Ora, os profetas da lei duraram até João, mas os profetas da graça? E os profetas que se enquadram em Efésios capítulo 4, que ele mesmo deu uns para apóstolos, doutores, pastores, profetas e evangelistas. Ora, se ele mesmo deu uns para profetas, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, a profeta na graça. Paulo foi um profeta. E nós cremos que o William Marion Branham, um homem usado por Deus, que veio através da vindicação da coluna de fogo, desde o seu nascimento, é o Elias de Malaquias 4, versículos 5 e 6. Nós temos que declarar isso, porque isto é a verdade. Ele veio com assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor deste profeta declara a mesma coisa que a Bíblia tem declarado, que Pedro declarou em sua segunda carta. Eis que aquele dia virá ardendo como forno. E Pedro disse que céus e a terra se fundirão. Se fundirão porque naquele dia haverá fogo caindo do céu. Nós estamos no fim, meu amigo. As guerras estão mostrando isso. Israel está se posicionando. Os judeus já voltaram. Os últimos estão voltando para a Palestina. E ali a abominação no lugar santo vai ser tirada. E o terceiro templo vai ser construído. E eles vão receber o Messias. Mas antes disso, você precisa se arrepender dos seus pecados. Aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ser batizado em nome de Jesus Cristo, conforme Atos 2, 38 e Atos 19. E receber o dom do Espírito Santo para entrar na fileira daqueles que serão levados quando aquela grande águia, Jesus Cristo é a grande águia que virá buscar os seus filhotes para sair daqui, para o juízo poder cair nesta terra. O juízo virá, como o irmão Marcos falou, fazendo um paralelo com a arca de Noé. Noé pregava, Noé construía a arca, ele era